História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém, desde o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém. O Papa Teófilo III de Jerusalém está sob o pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém desde o ano de 2005 até os dias atuais. Falaremos agora sobre a vida do Papa Matias. O Papa Matias teve início ao seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém no ano 120, se tornando-se o oitavo Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém. No ano 120, o imperador romano Adriano baixou um decreto de busca e apreensão do Papa João. Assim que essa ordem foi baixada, o exército do Império Romano imediatamente atendeu e foi em busca de captura do Papa João. O Papa João estava nas catacumbas de Jerusalém, dando catequese para os cristãos católicos de Jerusalém. Imediatamente o exército do Império Romano chegou e prendeu o Papa João. O Papa João foi levado e foi interrogado, e foi sentenciado à flagelação e à crucificação na cruz. Com a morte na cruz do Papa João, se deu início à celebração das exéquias do Papa João nas catacumbas em Jerusalém, aonde fica a Igreja Católica de Jerusalém. A celebração das exéquias do Papa João durou 7 dias. Passando o período dos 7 dias da celebração das exéquias do Papa João, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém se reuniu em assembleia e escolheu para ser o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém o Bispo Matias. O bispo Matias nasceu no ano 60. Foi batizado pelo Papa Simeão. O bispo Matias foi ordenado ao diaconato pelas mãos do Papa Tobias. Foi ordenado ao presbitério como presbítero pelas mãos do Papa Benjamim e foi ordenado ao bispado pelas mãos do Papa João. Com a morte do martírio do Papa João e com a escolha do Colégio Apostólico escolhendo o Bispo Matias de Belém, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém elaborou 11 documentos e enviou para as 11 sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. Um desses documentos chegou para o Papa Sisto da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano. O Papa Sisto enviou 2 documentos para a Igreja Católica de Jerusalém. O primeiro documento lamentando a morte do Papa João e animando o povo da Igreja Católica de Jerusalém para permanecerem firmes na fé no Senhor Jesus. O segundo documento, o Papa Sisto da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano, parabenizou mais uma vez o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha do Bispo Matias de Belém. E parabenizou o Bispo Matias por ser escolhido para ser o 8º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Sisto da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano enviou um documento para o Papa Musken da Igreja Católica da Armênia, para o Papa Musken celebrar a celebração de entronização de posse do Papa Matias de Jerusalém. Assim que esse documento chegou ao Papa Musken da Igreja Católica da Armênia, o Papa Musken foi para a Igreja Católica de Jerusalém. No ano 120, a Igreja Católica de Jerusalém estava em festa, se reuniu para celebrar a celebração de entronização de posse do Bispo Matias, que seria elevado ao título de Papa Matias. A celebração litúrgica se deu início com a liturgia da palavra, lido uma leitura do Antigo Testamento, se cantou-se um salmo e a leitura de um dos 4 evangelhos. Após a leitura de um dos 4 evangelhos, o Papa Musken
da Igreja Católica da Armênia, fez a pregação da palavra, explicando aos cristãos da Igreja Católica de Jerusalém as leituras lidas naquele momento e animando o povo para permanecer firme na presença do Senhor Jesus. Após a explicação e a pregação da palavra, o Papa Musquem se deu início ao rito de intronização de posse do Bispo Matias para ser o Papa Matias e ser o 8º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém. Assim, concluído o rito da cerimônia de posse do Papa Matias, se deu início à liturgia eucarística, a celebração da Eucaristia. No momento que terminou a liturgia da Eucaristia, a Eucaristia foi distribuída para todos os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém. Após todos se ceiarem da Eucaristia, deram os agradecimentos finais e o Papa Musquem passou a palavra para o Papa Matias. Para o Papa Matias falar pela primeira vez à frente do pontificado da Igreja Católica de Jerusalém e pela primeira vez ele assentar a cátedra do apóstolo Tiago. O Papa Matias agradeceu a presença de todos na cerimônia de entronização de sua posse como Papa, agradeceu a presença do Papa Musquem e dos demais papas pela celebração e passou as palavras ao Papa Musquem. O Papa Musquem agradeceu mais uma vez a presença de todos e deu a bênção final. Com a bênção final, os demais papas foram para suas sedes apostólicas e o Papa Matias se dá início ao seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém, se tornando-se o 8º Papa da linha sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Matias, ele deu continuidade aos trabalhos à frente da Igreja Católica de Jerusalém, igualmente aos seus antecessores. O Papa Matias, ele construiu mais catacumbas subterrâneas, e nessas catacumbas subterrâneas ele abriu mais escolas para crianças e adolescentes, para a formação de crianças e adolescentes e adultos. Preparou nessas catacumbas os hospitais de campanha. Também em várias catacumbas ele fez algumas capelas particulares. Ele ordenou alguns diáconos, também ordenou alguns presbíteros e também ordenou alguns bispos para a Igreja Católica de Jerusalém. Sobre o seu pontificado, teve as revoltas dos judeus em Jerusalém no ano 121 e 122. Foi nesse período do ano 121 e 122, por causa das revoltas dos judeus, que ele ampliou os cuidados com a Igreja Católica de Jerusalém. E no ano 122, o Papa Matias foi sentenciado ao martírio pelos judeus. Os judeus invadiram as catacumbas em Jerusalém, arrastaram o Papa Matias para fora e apredejaram o Papa Matias em plena
ruas de Jerusalém, no dia 30 de janeiro do ano 122. Com o martírio do Papa Matias, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém se reuniu em assembleia e escolheu para ser o novo pontífice da Igreja Católica de Jerusalém, o novo Papa, o Bispo Felipe da Cesareia, se tornando-se o nono Papa da Igreja Católica de Jerusalém.